Meus amados, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um sábado e um final de semana repleto de felicidade, é o que nós desejamos para todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a vocês para que se inscrevam no canal Vovô da Lapada, né? Vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e adicionar o sininho das notificações para que o nosso canal venha melhorar cada dia mais e mais, que esse canal não é meu, esse canal é nosso. Esse canal é para a gente aqui desmascarar os maus obreiros do século XXI. A finalidade dele é somente essa, desmascarar os maus obreiros do século XXI. Coisa difícil de se fazer, mas é preciso que alguém comece. E hoje nós já temos no YouTube vários canais que vêm combatendo a heresia, ou melhor dizendo, os hereges que ocupam os púlpitos das igrejas, que não são poucos os hereges, entendeu? Nos púlpitos das igrejas hoje, acredito que talvez se salve 10%, né, dos pastores que se assentam nos púlpitos das igrejas, que não são hereges, mas a maioria, a grande maioria, são pastores hereges e que não merecem nem que você dê a paz do Senhor para ele. Muito bem. E eu quero aqui mandar um bom dia na paz do Senhor para a cidade de Cajazeira. Cajazeira, na Paraíba. Alô, minha Paraíba, minha Paraíba. Paraíba está sofrendo bastante, né? Paraíba está sofrendo bastante. Desculpe a falta de educação, viu? A Paraíba vem sofrendo demais com o desmando daquela convenção, não é? Daquela famigerada convenção da Paraíba, que é um verdadeiro desastre, um verdadeiro desastre. E hoje nós escolhemos alguma coisa para conversarmos com os irmãos a respeito da igreja de Cajazeira, na Paraíba. A igreja de Cajazeira, meus irmãos, a cada dia que se passa, ela é destruída um pedaço. Cada dia que passa, ela perde um pedaço da sua membresia. Muitos estão deixando a igreja, não é? Deixando a igreja por motivo do pastor não ser um homem de Deus, nem praticar as boas obras que a Bíblia tanto manda aos obreiros: amar o seu próximo, cuidar do rebanho de Deus. Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro, a pergunta primordial. Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E quem apacenta a ovelha tem que ter calma, tem que ter inteligência, tem que ter prudência, tem que ter honestidade, entendeu? E tudo isso está faltando na igreja de Cajazeira, no estado da Paraíba, onde lá tem no púlpito um cidadão, entendeu, que manda na igreja, que não é o pastor. Tem lá um cidadão lá que ele vem mandando e desmandando na igreja de Cajazeira, lá no estado da Bahia, ou da Paraíba. Desculpe aí que eu estou com um pensamento aqui no estado da Bahia. Meus irmãos, por último, eu tenho recebido aqui muitas queixas de lá de Cajazeira, o povo pedindo socorro. Pastor, nós não aguentamos mais o pastor Moisés Carloto. Aquele homem destruiu a igreja da Paraíba, destruiu a igreja de Cajazeira. Nós não temos mais para quem apelar. Já apelamos para Zé Carlos de Lima, é mesmo que não apelar para ninguém, e é grande verdade. Apelar para Zé Carlos de Lima, vocês estão perdendo o tempo de vocês,
porque Zé Carlos de Lima não está nem aí para Cajazeira, entendeu? O coração dele agora está em Caporã. Por que em Caporã? Porque em Caporã ele está embolsando o dinheiro da cidade de Caporã. Ele está embolsando o dinheiro da cidade de Caporã para pagar Isaac Pedro. Entrou mês passado na igreja 48 mil reais. Desses 48 mil reais de Caporã, 24 mil foram de despesas diversas. Não existe despesa diversa de metade do dinheiro. Por que existe despesa diversa? Porque certamente ele está pagando a Isaac Pedro com o dinheiro da igreja de Caporã. Entendeu, irmão? Então, ele está doido para arranjar um campo para botar Isaac Pedro a fim de ficar livre desse compromisso. Só que não tem cidade na Paraíba que aceite Isaac Pedro. Não tendo nenhuma cidade, ele está fazendo as tramamóias dele, a trambicagem dele na cidade de Caporã. Está pegando o dinheiro que entra em Caporã e pagando a Isaac Pedro. Muito bem, muito bem. E por falar em Isaac Pedro também, eu quero aproveitar a oportunidade, eu vendo ali, assistindo o culto da cidade de Aracaju, onde está havendo ali o grande congresso, e no dia de quinta-feira que o presidente da convenção lá esteve, o pastor Zé Carlos de Lima, pelo menos eu não o vi lá no culto da quinta-feira à noite, prestigiando o pastor presidente da nossa magna convenção CGADB. Ele não apareceu lá. Ele estava em João Pessoa, porque ele saiu da Paraíba para João Pessoa, mas não foi prestigiar o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E aí também me mandaram aqui umas fotos aqui, eu não sei como que essas fotos chegaram, essas fotos foram para João Pessoa, de João Pessoa elas retornaram aqui para minha mão. Os acompanhantes de Zé Carlos de Lima, os acompanhantes de Zé Carlos de Lima ao chegar na convenção ontem à tarde, ele chegando na convenção lá de Aracaju, os dois grandes acompanhantes dele era Isaac Pedro e Luiz Décio de Jacumã. Muito bem. Uma ovelha ruim bota um rebanho a perder. Vocês imaginem duas ovelhas ruins, porque Isaac Pedro e Luiz Décio é a fome e a vontade de comer, entendeu? Eram os dois companheiros de José Carlos de Lima. Isaac Pedro que foi botado para fora da igreja por falcatrua, e o pastor de Jacumã, que tem uma fama de namorador. O pastor Luiz Décio tem a fama de namorador. Então esses dois aí foram os dois parceiros que acompanharam o Zé Carlos de Lima ali para a convenção de Aracaju. Muito bem. Então, voltando para Cajazeira, a situação de Cajazeira é a situação crítica, entendeu? Situação crítica. A igreja aqui me parece que já teve uma renda de aproximadamente 50, 60 mil reais. Hoje mal está dando para pagar algumas pequenas despesas. Me parece que a renda hoje chegou a 12 mil reais, 15 mil reais é o dinheiro que está entrando na cidade de Cajazeira, é de 12 a 15 mil reais. Tamanho é o desprezo da igreja pelo pastor Moisés Carlotto, e ele está se achando a última bolacha do pacote. Por último, ele fez o seguinte, fez uma campanha lá para o pessoal doar roupas boas que já não dá na pessoa, e que então as pessoas trouxessem essas roupas para a igreja, a fim de pegar essas roupas e dar para as pessoas necessitadas. Então o pessoal foi fazendo ali aquela varredura nos seus guarda-roupa e olharam um bocado de roupa que já não servia mais, roupas boas, né? Sapatos bons, coisas que ainda servia bastante, que era para doar para os irmãos. Só teve um problema.
Quando essas roupas chegaram lá na cidade de Cajazeira, então foi mostrada essa roupa ao pastor Moisés Carlotto. Quando ele viu a roupa, achou que as roupas eram muito novas e que era um desperdício dar aquela roupa para as pessoas. Sabe o que foi que ele fez, meu irmão? Pasmem, sabe o que foi que ele fez? Ele botou um varal na porta da igreja, um varal na porta da igreja e pendurou as roupas todas, fez um bazar, fez uma loja na frente da igreja para vender as roupas que foram doadas para as pessoas carentes. Para vocês verem aí até que ponto chega uma igreja, até que ponto chega um pastor. Tá no desespero, ele está no desespero, está compreendendo? Por quê? Porque a renda caiu, cerca de 70% da renda da igreja caiu. E eu também andei sabendo que ele está doido para sair de Cajazeira. Com certeza, ele tem que sair de lá porque ele ficando lá, ele não vai arranjar o dinheiro para trocar de caminhonete todo ano, já trocou agora de caminhonete, e agora com o dinheiro que está entrando lá, não dá para ele trocar de caminhonete de novo, não. Ele já quer ir para outra cidade. E até o nome dele foi anunciado para ir para Patos. Entendeu? O nome dele foi anunciado para ir para Patos. O pessoal de Patos diz: aqui mesmo não, aqui mesmo não, entendeu? Aqui mesmo não, porque na cidade de Patos, é a cidade, pelo menos até onde eu sei aqui, a igreja está em paz, a igreja não tem nenhum problema grave, que problemas pequenos toda a igreja tem, não é? Problemas pequenos de membros, de algumas queixas, não tem pastor 100%, não tem. O que um falta, o outro completa, e é assim mesmo. Então o Moisés Carlotto está doido para ir para a cidade de Patos. Se ele for para a cidade de Patos, ele vai destruir completamente aquela igreja da cidade de Patos. E a cidade de Cajazeira vai precisar de um pastor, de um homem de Deus, um homem de vergonha, um homem de procedimento, um homem família, um pastor família, que não tenha passagem por adultério, nem safadeza, nem roubo. Entendeu? Então aí eu não sei quem é, eu não conheço os pastores da Paraíba todos, mas certamente Zé Carlos de Lima, mais Dandan, eles dois sabem, né? Eles dois sabem quem são os pastores sérios da Paraíba. Eles sabem quem são e deverá mandar para a cidade de Patos um pastor que tenha um bom procedimento, não é? Um bom procedimento. Porque Moisés Carlotto, na cidade de Cajazeira, está reprovadíssimo, reprovadíssimo. O povo não aguenta mais esperar, o pessoal não quer mais ir para os cultos, por quê? Porque ele já destruiu completamente a igreja. A igreja de lá de Cajazeira está uma igreja destruída completamente. E por último, ele fazer uma besteira dessa, pegar as roupas, né, usadas, roupas que os irmãos, né, doaram para dar para as pessoas necessitadas. Ele abriu, foi um bazar na porta da igreja, pelo lado de fora, e espalhou a roupa num varal, pelo lado de fora, como se tivesse lavado as roupas e pendurou num arame, entendeu? O pessoal perguntou: o que é isso? É um brechó. Ele abriu um brechó aqui para vender as roupas que foram doadas para a igreja. Até que ponto a bandidagem tem tomado conta da igreja nas cidades da Paraíba. Não é somente lá não, são muitas as cidades, entendeu? E na cidade de Caporã, José Carlos de Lima não está com muito interesse de botar logo um pastor lá. Por quê? Porque com o dinheiro de lá, ele está pagando a Isaac Pedro. Se ele botar um pastor lá, ele vai ter que tirar o dinheiro da convenção para pagar Isaac Pedro 15 ou 18 ou 20 mil reais. Então ele vai segurar a igreja de Caporã para pagar Isaac Pedro. Enquanto não arranjar uma igreja para Isaac Pedro, ele vai ficar roubando o dinheiro da cidade de Caporã para pagar Isaac Pedro. Por isso, ele está agoniado para arranjar uma cidade.
agoniado para arranjar uma cidade para botar Isaac Pedro. Acho difícil. Acho difícil. Veja se bota ele num lugar aí na secretaria, num lugar aí pelo Tempo Central, porque cidade da Paraíba para aceitar Isaac Pedro está muito difícil, porque é um tremendo pombo sujo, desonesto, homem desonesto, ladrão, compra e não paga, entendeu? Mau caráter, é um mau caráter. Então Isaac Pedro não tem cidade na Paraíba que vá aceitá-lo como pastor, a não ser uma cidade que não pega internet, uma cidadezinha do interior que não pega internet, mas também não vai dar renda para ele roubar, ele também não vai querer ir. Ele só quer ir para a igreja grande, ele só quer ir para a igreja grande. Assim está vivendo o estado da Paraíba, tá bom? Que Deus abençoe a meus amados irmãos, que Deus abençoe a Igreja de Jesus, os remanescentes da Paraíba, que Deus abençoe o círculo de oração, Deus abençoe grandemente a todos aqueles que amam a obra de Deus. E a cidade de Cajazeira, tranca a mão, nada de dízimo de oferta. Caporã, tranque a mão também, nada de dízimo de oferta, que estão desviando o dinheiro da igreja, viu? Estão desviando o dinheiro da igreja de Caporã. E você já sabe o caminho. Trancou a mão, Zé Carlos de Lima vai se preocupar e vai botar um pastor, que aí está precisando é de um pastor, não é do construtor, não. O povo está sem pastor na cidade de Caporã. E não fazem poucos dias, não. Já tem muitos dias, aproximadamente 2 meses, que a cidade não tem um pastor. Que Deus abençoe os bons. Esse nosso canal, um canal desbloqueado, não dá pipoca banguela, nem tem medo do que possa fazer o homem. Que Deus abençoe as irmãs do Círculo de Oração e que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração neste dia, nessa manhã maravilhosa de sábado. Bom dia a todos, um forte abraço. Fui.